Olá, estudante paranaense, bem-vindo à aula de Geografia do primeiro ano do ensino médio do programa Aula Paraná. E antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero parabenizar você, estudante, pelo seu empenho e sua dedicação, pela realização das atividades propostas no ambiente Google Classroom e também a você que está encaminhando as atividades para a escola, para que as suas atividades sejam validadas durante esse período de quarentena. Meus parabéns! Agora você já sabe, caderno, caneta, lápis e borracha para que você possa fazer as anotações dos conteúdos que serão apresentados na nossa aula de hoje. E vamos ver os nossos objetivos. Caracterizar uma bacia hidrográfica e suas partes, caracterizar os rios quanto ao tipo de drenagem, regime e partes e tipos de foz, e identificar em mapas as bacias hidrográficas de cada continente e seus rios principais. Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a hidrografia do nosso planeta, com alguns destaques ali para as bacias hidrográficas. Olha ali, ó, a gente já começa a nossa aula com o questionamento, com uma reflexão inicial. Acompanhe ali na tela, ó. Como está distribuída a água pelos continentes? Eu quero que você pense um pouquinho se a distribuição da água pelo nosso planeta, se ela está distribuída de forma igual, se ela está distribuída de forma regular ou se é uma distribuição irregular. Pensa um pouquinho. Muito bem. Acredito que nessa reflexão que você tenha feito, você deva ter lembrado de alguns conceitos que você estudou em momentos anteriores na sua vida escolar. Você deve ter percebido que a água ela não está distribuída de forma igual pelo nosso planeta. O que você vai perceber? Que existem áreas do nosso planeta que concentram uma grande quantidade de água e existem áreas do nosso planeta que concentram uma pequena quantidade de água. A exemplo das áreas desérticas, que praticamente não apresentam na sua superfície corpos hídricos. E ainda a floresta amazônica ou as grandes florestas equatoriais, que apresentam uma grande quantidade de água presentes. Então é importante a gente destacar essa distribuição irregular da água no nosso planeta. E olha ali na tela, ó, que quando a gente fala em águas continentais, nós vamos encontrar as águas superficiais ou as águas subterrâneas. Nós vamos encontrar cursos de água que estão na superfície, que são os rios, as bacias hidrográficas, mas nós também iremos encontrar águas no subsolo, águas subterrâneas, que existem vários tipos de águas subterrâneas que podem estar armazenadas ou podem ser pequenos cursos de água subterrâneas. Aqui na tela vai aparecer para você o seguinte, que as águas subterrâneas são o quê? É toda a água que corre abaixo da superfície da Terra, preenchendo os poros ou vazios intergranulares das rochas sedimentares, ou as fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas. Significa que, quando a gente está falando nessas águas subterrâneas, elas estão preenchendo os espaços vazios na rocha, sejam espaços pequenos, poros ou microporos, bem como grandes áreas que estão vazias. A exemplo do que você consegue observar nessa ilustração do lado direito da tela. Nessa ilustração você está vendo ali no subsolo uma reserva, um espaço de armazenamento de água. Voltando aqui para o lado esquerdo da tela, você vai ver ali, ó, as águas subterrâneas cumprem uma fase do ciclo hidrológico, uma vez que constituem a parcela da água precipitada.
Como que essa água ela chega no subsolo? Ela chega por meio do processo de infiltração. Então, quando o ciclo hidrológico, nós temos lá, relembrando ele, a evaporação, a condensação, que é o processo de formação de nuvens, e aí nós temos a precipitação, que é quando a água sai da nuvem, pode ser em forma de chuva. Quando essa água atinge o solo e encontra uma superfície permeável, ela vai infiltrar. E conforme ela vai infiltrando, ela vai abastecendo esses reservatórios de água subterrâneos. Nós também vamos ver aqui na ilustração, ó, as águas subterrâneas. Os tipos de aquíferos, ó, nós temos aquíferos confinados e aquíferos livres. Os aquíferos confinados são aqueles que estão presos por uma camada de rocha. Então significa que, acompanhando na imagem, nós temos aqui o aquífero confinado e nós temos aqui uma camada de rocha impermeável. E essa camada de rocha, ela impede que essa água aqui consiga sair. E também ela dificulta extremamente, quase que impossibilitando a infiltração de água, haja vista que elas são impermeáveis. Já os aquíferos livres estão mais próximos à superfície terrestre e esses aquíferos livres, eles não têm eles são abastecidos constantemente pelo processo de infiltração da água. E essa água também acaba chegando aos cursos dos rios por meio da porosidade do solo. Então é importante você saber essas características. Agora na tela, a gente falando sobre os aquíferos, esses reservatórios de água subterrânea, você vai ver ali, ó, o aquífero Guarani, ó. Tá ali, ó. O aquífero Guarani é um imenso aquífero que abrange partes do Uruguai, Argentina e Paraguai e principalmente o Brasil, ocupando uma área de 1.200.000 km². É uma área extremamente grande que, conforme você pode ver no mapa que está do lado esquerdo da sua tela, ele cobre ali a Argentina, Uruguai e grande parte dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então ele compreende uma área extremamente grande do território brasileiro. É um reservatório de água subterrâneo de grande importância econômica, de grande importância para a civilização. E aqui, ó, a formação rochosa que abriga o aquífero é arenito. Nas áreas onde esta rocha está aflorada, funciona como uma esponja gigante, em que ocorre a absorção das águas das chuvas, por isso são chamadas de áreas de recarga do aquífero. Então nós temos essas áreas ali funcionando como esponjas. Uma esponja ela absorve a água por meio dos poros. É a mesma coisa que acontece com essa rocha. A partir do momento que elas estão ali expostas, você tem a água infiltrando nessa rocha e abastecendo esse aquífero. Então, quando a gente está falando do aquífero, é importante a gente perceber que ele está dessa maneira aqui, ó. Então, nós temos a rocha e em todos os poros do arenito, da rocha, nós temos a água em todos os poros. Então, não é um grande bolsão de água. Nós temos toda essa água dentro dos poros do arenito, dessa rocha que está ali presente, conforme você pode visualizar na ilustração que está na tela. Dando continuidade, nós vamos para o nosso primeiro quiz. Vamos ver aí o que você entendeu dos conteúdos que foram trabalhados até agora. Qual é o nome do principal aquífero existente em território brasileiro? Alternativa A, Rio Amazonas. Alternativa B, aquífero Karst. Alternativa C, aquífero Guarani. Qual das três você acha? A, B ou C? Vai lá!
Muito bem, estudante. Qual alternativa você indicou? Vamos ver ali na tela a resposta certa, que é aquífero Guarani. É o aquífero Guarani, que é esse grande reservatório, esse grande aquífero que temos no subsolo brasileiro. Agora é o momento da nossa primeira atividade. E atenção, estudante, é fundamental que você que está assistindo essas aulas apenas pela televisão, que você realize essa atividade proposta e encaminhe para o seu colégio, para que o seu professor ou professora possa validar a sua presença e a sua participação nas aulas desse programa Aula Paraná. E também, estudante, é fundamental que você que está acompanhando as aulas pela televisão, pelo YouTube ou pelo aplicativo Aula Paraná, que você acesse o Google Classroom e lá você diariamente valide a sua presença por meio das atividades obrigatórias. Então é fundamental que você realize as atividades obrigatórias a fim de validar a sua presença e também realize as atividades que são propostas durante a aula para que você possa interagir com o seu professor tirando suas dúvidas. Então agora vamos ver a atividade na tela. Ó. Descreva como se formam os aquíferos. Então eu quero que você fale um pouquinho como se formam os aquíferos. O tempo está na tela, vai lá!
Muito bem, estudante. Vamos dar continuidade à nossa aula e caso você não tenha conseguido concluir a resolução dessa atividade, você poderá fazê-la posteriormente. Agora nós vamos falar sobre bacias hidrográficas. Acompanha na tela aqui, que uma bacia hidrográfica é uma área de grande superfície, formada por um conjunto de terras por onde corre um rio principal e seus afluentes, incluindo nascentes, divisores de água ou interflúvio, entre outros. Então, quando nós estamos falando de uma bacia hidrográfica, nós estamos falando de uma área cercada por interflúvios. O que são esses interflúvios? São divisores de água. Mas o que são divisores de água? Acompanha nessa imagem aqui, que você tem uma linha pontilhada aqui delimitada. Essa linha pontilhada delimitada, ela delimita a bacia hidrográfica. E o que é essa linha pontilhada? Aqui nós temos uma montanha, uma formação mais alta, uma formação de relevo mais elevado, que, à medida com que a água da chuva cai sobre essa região aqui, o que vai acontecer? Parte dessa água escorrerá para este lado e outra parte para este lado. Então, imaginemos que nessa área toda aqui, ela está coberta de nuvens. Toda a água que chover nessa linha pontilhada, parte dela escorrerá para fora da bacia e parte para dentro da bacia hidrográfica em questão, que é esta área aqui. E uma bacia hidrográfica, também como você pode observar na imagem que está na tela, ela também vai dispor de um rio principal e dos seus afluentes. Afluentes são rios que levam água até esse rio principal. Olhando aqui na tela, você vai visualizar o rio principal e os seus afluentes, que são os rios menores, que desaguam neste rio principal. O que é importante também a gente destacar que uma bacia hidrográfica ela pode ser uma microbacia ou ela pode ser uma bacia extremamente grande. Ela pode estar dentro de uma parte de um município, dentro de um bairro, ou, dependendo do nosso enfoque de estudo, ela pode cobrir toda uma região, pode cobrir todo um município, todo um estado, dependendo do enfoque que estamos dando ao objeto de estudo. Então, o que nós temos aqui? A nascente do rio é o local aonde ele inicia. Então, quando a gente fala em nascentes de rios e cabeceiras, nós estamos falando do local aonde esse rio ele se inicia, aonde ele está começando o seu curso de água. E à medida com que ele vai correndo, vai escoando, nós temos ali os seus afluentes e nós vamos ter também a foz desse rio, que a foz desse rio nada mais é do que o local aonde esse rio termina. E aí vale destacar também, fazer uma referência à cidade de Foz do Iguaçu e ao rio Iguaçu. Quando falamos no rio Iguaçu, ele tem uma nascente que fica na região sul de Curitiba, ele percorre todo o estado do Paraná de leste para oeste e ele tem a sua foz, o final do seu curso, que é aonde coincidentemente está estabelecida a cidade de Foz do Iguaçu. Inclusive, o nome da cidade de Foz do Iguaçu é uma referência à foz do rio Iguaçu, ao final do rio Iguaçu. Então, aí você percebe que Foz do Iguaçu está associado à foz do rio Iguaçu, que é esse rio que atravessa todo o estado do Paraná. Voltando aqui, nós temos o leito, que é o local por onde a água do rio ela está escoando. E aqui uma outra ilustração que mostra para você uma bacia hidrográfica. Então nós temos aqui um vale por onde corre o rio, esse interflúvio que é o divisor de águas, aonde conforme você consegue observar nessas flechas aqui, à medida com que a água da chuva cai, parte escoa para um lado e parte para o outro. Parte para uma bacia hidrográfica e parte para outra bacia hidrográfica. E aqui, a foz de um rio, ou seja, o local onde o rio desemboca, pode ser em um outro rio, em um lago, em uma lagoa, ou no mar, ou ainda no oceano. E existem 3 tipos de foz: a foz em estuário, a foz em delta e a foz mista. Então a gente vai perceber que o rio ele pode ter a sua foz dentro de um outro rio, dentro de um lago, dentro de um mar ou ainda dentro dos oceanos. E que essas foz, elas podem ser classificadas em 3 tipos. Agora, a gente vai ver aqui o primeiro tipo, que é a foz em delta, comum em rios de planície em função das baixas velocidades. Observa aqui, com atenção, que
ela forma algo muito similar a um delta. Se você observar, ela vai formar algo similar a um triângulo. E por que a água ela vai ocupando, vai alagando todas essas áreas e formando essas ilhas aqui no meio? Porque a velocidade da água é baixa. Como essa água está se deslocando com uma velocidade baixa em um terreno plano, ela vai se espalhando, ela vai ocupando outras áreas. Diferente da foz em estuário, que é comum em rios de planalto. Conforme você pode ver aqui, ó, a foz do Rio São Francisco. Aqui, nós temos aqui a foz do rio e você observa que é um canal até chegar no Oceano Atlântico. Então, o que você pode perceber? Que o Rio São Francisco, as suas águas dispõem de uma velocidade maior. E como a sua velocidade é maior, nós vamos ter a foz dele seguindo um curso reto, não conseguindo alagar muitas áreas no seu entorno. E ainda nós temos a foz do tipo mista ou complexa, que é quando um rio apresenta do tipo foz e o tipo estuário, no caso do rio Amazonas. Então ela é complexa ou mista porque ela reúne vários tipos de foz. A gente não consegue caracterizá-la apenas como delta ou apenas como estuário. E agora, estudante, é o nosso quiz. É o momento que a gente vai interagir com o nosso conhecimento. Acompanha na tela, ó. Qual das alternativas está incorreta? Foz nascentes são, respectivamente, início e final de um rio. Estuário, letra B. Estuário e interflúvio são, respectivamente, um tipo de foz e um divisor de água. Letra C. Os rios podem ter apenas dois tipos de foz, foz em delta e foz em estuário. Eu quero saber de você, estudante, qual é a alternativa incorreta, qual é a errada? Letra A, letra B ou letra C? Vai lá! Muito bem, estudante. Qual a alternativa que você marcou? A, B ou C? Vamos acompanhar ali na tela a resolução. Olha lá, letra C. Os rios podem ter apenas dois tipos de foz, foz em delta e foz em estuário. E essa alternativa ela está errada. Por quê? Nós temos três tipos, que pode ser a foz em estuário, foz em delta ou a foz mista ou complexa. Dando continuidade à nossa aula, o que a gente vai perceber ali? Que as maiores bacias hidrográficas do mundo, aonde elas estão localizadas. Então nós temos ali, ó, na América do Norte, nós temos ali várias, são 5 das maiores bacias hidrográficas. Na América do Sul, nós temos a bacia amazônica e a bacia do Rio Paraná, com os números 6 e 7 respectivamente. No continente africano, nós temos ali várias bacias hidrográficas do Níger, do Congo, do Nilo. Bacia hidrográfica do Nilo tendo a sua importância histórica, conforme já falamos em outros momentos. Nós temos também na Ásia uma série de bacias ali, por exemplo, do rio Yangtze, que tem inclusive uma usina hidrelétrica ali, que tem um imenso potencial de produção de eletricidade. Nós temos também na Austrália, também ali uma bacia do Murray-Darling, que é uma das bacias mais importantes ali da Oceania também. Então, nesse mapa é para que você tenha uma noção de que as bacias hidrográficas elas estão presentes no mundo inteiro, que a água está presente no mundo inteiro, mas que não há uma distribuição igual por todo o planeta. Aqui na tela também, ó, você vai ver que
Quando a gente fala em bacias hidrográficas mundiais, nós vamos dividir aqui por continentes, para que a gente possa conhecer um pouco melhor as características das bacias hidrográficas de cada continente. Primeiro continente aqui, continente africano. A bacia hidrográfica mais conhecida da África é a bacia do Rio Nilo, que atravessa o deserto, nasce na porção sudeste do continente. E nós também temos outros, como a bacia do Congo e a bacia do Níger. A bacia hidrográfica do Nilo, ela atravessa todo o deserto e ela tem a sua nascente na região sudeste, conforme você pode ver aqui. Nós temos aqui o nascimento dela e nós temos a sua foz aqui na porção norte do continente africano, atravessando todo o Saara, toda a região desértica. E ainda vale destacar que o rio Nilo é um rio perene, ele possui água durante todo o ano. Aí é importante você visualizar esse contexto macro das macrobacias hidrográficas, então das grandes bacias hidrográficas do continente africano. Nós também vamos ver no continente americano várias bacias hidrográficas. Acompanhe ali na tela, ó. A América é abundantemente irrigada por rios e cursos d'água que constituem bacias hidrográficas. Entre as principais bacias hidrográficas estão a Bacia Amazônica, a Bacia Platina e a Bacia do Mississippi-Missouri. Então, quando estamos falando das bacias hidrográficas do continente americano, vale se destacar a Bacia do Rio da Prata, a Bacia Amazônica, do rio Mississippi-Missouri, que é a maior bacia hidrográfica da América do Norte e que tem uma importância muito grande para a economia dos Estados Unidos. Aqui na tela, quando a gente fala das bacias, ó, vale um detalhe aqui, ó, a bacia do rio Mississippi-Missouri. Então, aqui nós temos toda essa região da bacia hidrográfica que você pode ver na imagem do lado esquerdo da tela. E a imagem do lado direito da tela traz a bacia do Amazonas. E aqui é importante a gente perceber que a bacia hidrográfica do Amazonas, ela é uma bacia que se estende além das fronteiras do território brasileiro, pois suas nascentes ficam na região da Cordilheira dos Andes. E na região da Cordilheira dos Andes, no extremo oeste da América, ela vai atravessar vários países, chegando ao Brasil, atravessando todo o Brasil, até desaguar no Oceano Atlântico. Agora, vamos falar um pouquinho das bacias hidrográficas do continente asiático. Ali na tela, ó, a hidrografia da Ásia é extremamente rica, com muitos mares, lagos e rios de diferentes tamanhos e localizações com características distintas. Então, como o continente asiático ele é o maior continente no sentido leste-oeste, ele irá dispor de uma imensa extensão territorial. E essa imensa extensão territorial está coberta por uma série de rios e por uma série de bacias hidrográficas. E essas bacias apresentam características de acordo com a sua localização. Ainda aqui falando na Ásia, por ser muito extenso, o continente possui diversas importantes bacias hidrográficas. Podemos citar a do rio Yangtze-Kiang na China, do rio Tigre e rio Eufrates no Oriente Médio. E essa bacia hidrográfica do rio Tigre, do rio Eufrates, ela é muito estudada em história também. Haja vista que é o local onde acredita-se ser o berço da civilização. É o local onde percebe-se que o ser humano fixou residência, fixou domicílio nessa região e é onde na história e na arqueologia encontramos os primeiros vestígios da civilização humana. Também temos do rio Indo e do rio Ganges na Índia, o rio Ganges tendo uma importância religiosa para a religião hindu. Nós temos o rio Yenisei na Rússia e o rio Mekong no sudeste asiático. Também falando da Ásia aqui, ó, o rio Yangtze-Kiang é o rio mais longo do continente asiático, estando entre os maiores do mundo. E a Cordilheira do Himalaia e o Planalto do Tibete são grandes centros dispersores de água do continente. Então, quando estamos falando do Monte Everest e da Cordilheira do Himalaia, ela é um grande divisor de água, porque ela é uma área de elevada altitude, aonde, à medida com que ocorre a precipitação, parte da água vai para um lado e parte vai para o outro lado. Então, ela funciona como um divisor de água.
E ainda falando de bacias hidrográficas, pensando aqui no continente europeu, a gente vai perceber que neste continente há uma grande quantidade de rios que são historicamente utilizados como meio de transporte. E tal fato facilitou o desenvolvimento do comércio e da indústria. Então, os rios europeus sempre foram muito utilizados para a navegação. Então, isso favoreceu o desenvolvimento dos países europeus e também favoreceu o uso de técnicas de navegação. E a Oceania? A Oceania geralmente é o continente que a gente menos conhece, mas é o continente que também apresenta uma série de riquezas históricas, riquezas arqueológicas e também características geográficas de fundamental importância. Então aqui, ó, quando a gente fala das bacias hidrográficas da Oceania, o continente é pobre em rios, em razão dos climas áridos e semiáridos que dominam grandes extensões. A bacia hidrográfica mais importante é a do rio Murray, com o seu grande afluente, o rio Darling. Então, a gente vai perceber que a Oceania ela apresenta uma pobre bacias hidrográficas em função do clima árido. O que eu quero dizer com isso? A Oceania ela não possui grandes bacias hidrográficas. Por quê? Porque na região central da Austrália nós temos ali uma grande região de clima árido. Mas vale destacar a importância ali da bacia hidrográfica do rio Murray e do rio Darling. E ainda na Antártida que muitas vezes a gente pensa que não existem rios, não existem bacias hidrográficas na Antártida, nós temos áreas onde ocorrem pequenas bacias hidrográficas. E aqui, ó, o rio Onyx é um fluxo de gelo derretido que corre da geleira Wright até o Lago Vanda, durante o verão na Antártida. É o maior rio da Antártida com 32 quilômetros de extensão. Então, no momento em que as temperaturas elas acabam se elevando, essa neve, esse gelo que está naquela região acaba gelando, acaba mudando de estado físico, voltando para o estado líquido, e aí nós temos um curso de água de aproximadamente 32 quilômetros. E agora, estudante, nosso quiz. Vamos lá, na tela vai aparecer o quiz para você, ó. Qual das bacias hidrográficas citadas abaixo está localizada nos Estados Unidos da América? Então, qual das bacias hidrográficas que estarão sendo apresentadas nas alternativas A, B e C que estão nos Estados Unidos da América? Letra A, bacia amazônica. Letra B, bacia do Orinoco. Ou letra C, bacia do Mississippi? Letra A, letra B ou letra C? Vai lá. Muito bem, estudante. Letra A, letra B ou letra C? Vamos ver ali na tela a resposta que é a letra C, bacia do Mississippi. As outras duas bacias ficando na América do Sul. Agora, a gente vai para a nossa segunda atividade. Acompanhe ali na tela, ó. Caracterize bacias hidrográficas e cite exemplos. Fale um pouquinho sobre as bacias hidrográficas, citando alguns exemplos de acordo com o que foi apresentado na aula de hoje. O tempo está na tela.
Muito bem, estudante. Caso você não tenha conseguido realizar essa atividade ou as atividades que foram propostas anteriormente, é importante que você continue, após o término dessa aula, que você tente e conclua essas atividades. Agora na tela vai aparecer para você a nossa revisão, ou seja, os conteúdos que foram trabalhados na aula de hoje, que foram águas subterrâneas, águas superficiais e as bacias hidrográficas. Foram esses os conteúdos trabalhados na nossa aula de hoje. Quero muito agradecer a você, estudante, pelo seu empenho, pela sua dedicação e também ao nosso intérprete de Libras. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Forte abraço!